Bom, graças a Deus, nós estamos aqui. Vamos começar agora a nossa aula de homilética. Hoje, nesse primeiro momento, nós vamos pensar um pouco sobre o português. A homilética é a matéria teológica que se ocupa com a pregação. A gente já viu na primeira aula que é importante que uma pessoa que foi chamada para o ministério da pregação, que ele se especialize nesta arte, nesta ciência e nesta vocação. É desagradável a gente imaginar que uma pessoa receba o nome de pregador se ele não se prepara. E quando a gente fala que ele não se prepara, existem duas situações. Não se prepara porque não foi oferecido para ele uma situação, uma ocasião de formação. Não se prepara porque não quer. Não se prepara porque é dom de Deus, Deus dá na hora, Deus não precisa desse negócio de estudar porque a letra mata e é o Espírito que vivifica, e ele sai torcendo e distorcendo vários textos. Aí é uma situação, ele não se prepara porque não quer. A outra situação é a seguinte: não se prepara porque não foi oferecido para ele formação. Mas todos nós que somos chamados para o Evangelho, somos chamados com uma vocação. A experiência vai aprimorar a nossa vocação, mas é nossa responsabilidade buscar os meios para podermos trabalhar melhor no reino de Deus. A pregação não é diferente. Foi chamado para pregador? Então vamos trabalhar um pouco? Vamos. Mas eu não conheço o grego, eu não conheço o hebraico. Então vamos começar pelo que a gente sabe, que é o português. O português é fundamental para alguém que vai pregar. Você tem que pensar o seguinte: qual que é a dimensão do ministério de pregação que Deus lhe deu? Eu vou ser pregador da minha congregação local a vida inteira. É uma coisa. Eu vou ser pregador de auditórios. Eu vou ser palestrante, conferencista, debatedor, enfim, eu vou andar o mundo inteiro. Outra situação. Então, depende do auditório, ou a quantidade, ou a vastidão do seu ministério, você vai cada vez mais longe. Bom, para isso, vamos começar pelo mais simples: português. O pregador precisa conhecer o português. Começa se lendo bem. A Bíblia, hoje, ela está traduzida no português para a gente, e é um português culto, tá bem? Não é um português vulgar. A Bíblia não está na gíria. Ela é um português culto. Eis que vos digo. O vos digo já não uso mais. Já não usa. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o português, o vos era utilizado. Eis que vos digo, em verdade e em verdade. Quer dizer que na hora de fazer a tradução da Bíblia, os nossos irmãos preferiram utilizar um português culto. Se você tivesse que ler no original grego, por exemplo, o Evangelho de Marcos, teria muita dificuldade. Por quê? Porque Marcos, ele escreveu num grego tropeçando muito na gramática. Quem vai fazer a tradução da Bíblia do grego para o português precisa corrigir o texto de Marcos, porque senão não consegue ler o texto de Marcos. A mesma coisa é o texto as cartas de Pedro. Existem vários tropeços de gramática também, concordância, sintaxe, tempo. Isso no grego original. A mesma coisa o Apocalipse. Quando o Apocalipse foi escrito, houve erros de gramática na escrita. Porque quem estava escrevendo, João, por exemplo, João era de mentalidade judaica, e ele está escrevendo em grego. Quer dizer que ele poderia até dominar muito bem o hebraico, mas ele não dominava tão bem o grego assim. Quem que dominava bem o grego? Paulo, Lucas, o autor aos Hebreus. Esses aí dominavam bem o grego. Quer dizer que as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, no grego, você não encontra erros de gramática. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos também não se encontra erros de gramática. Mas o Evangelho de Marcos você encontra, as cartas de Pedro você encontra, a carta de Tiago você encontra, o Apocalipse você encontra. Mas, irmão Rogério, quando eu estou lendo a Bíblia lá no português, eu não vejo nada disso. Por que você não vê? Porque, graças a Deus, o tradutor corrigiu os erros de gramática. Ele corrigiu. O texto que você tem em mãos está corrigido. Não está de acordo com o que era lá no original, exatamente igual, palavra por palavra, ponto por ponto, sentença por sentença. Está corrigido. Por isso que no português você não percebe.
Agora, existem alguns erros de tradução, que a vírgula não está no lugar que ela deveria estar. E por quê? Por causa da dificuldade do texto. O texto colocou uma dificuldade, não tinha a vírgula, e agora eu estou traduzindo. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou colocar a vírgula aqui mesmo. Vou colocar a vírgula aqui. E essa vírgula no lugar errado pode dar um sentido diferente para o texto. Outra coisa que aconteceu com a tradução da Bíblia é o seguinte: não tinha título, não tinha capítulo e não tinha versículo. Na hora que os monges foram dividir a Bíblia em capítulos e versículos, eles dividiram em algumas partes erradas, eles cortaram a mensagem pelo meio. Por exemplo, tá bem? 1ª Carta aos Coríntios capítulo 12 e 1ª Carta aos Coríntios capítulo 13. Aquele capítulo 12 não poderia ter sido dividido com o capítulo 13. Não poderia, é um capítulo só. O 12 e o 13 é um só. O 13, sabe, que ele vai falar sobre o dom, ele está relacionado com o 12. Só que fizeram? Quando eles cortaram o capítulo 12 e o 13, e lá no finalzinho, Paulo fala o seguinte: buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor. E ele começa a falar sobre a caridade. Na hora de traduzir para o português, o tradutor poderia ter traduzido caridade ou amor. E as traduções antigas trazem caridade. As traduções atualizadas trazem amor. Você que está lendo, não conhece o grego, não sabe que a Bíblia foi dividida lá no século XIII. O monge que dividiu, ele cortou o assunto pela metade. E ainda além dele cortar o assunto pela metade, existem esses títulos aqui, ó. Esses títulos em negrito, que não fazem parte. Aí, por exemplo, eu fui pregar a palavra de Deus nesse fim de semana lá em Bandeirantes, Paraná. Aí eu abri o texto em Lucas capítulo 16 para pregar sobre o rico e o Lázaro. E aí eu estava explicando para os irmãos lá antes da pregação, eu estava explicando que não se trata de uma parábola. Só que no título está escrito a parábola do rico e do Lázaro. E vários desses títulos aí atrapalham na hora de você entender o texto, porque o título não é inspirado. A divisão em capítulos não é inspirada. A divisão em versículos não é inspirada. A tradução não é inspirada. Inspirado foi o texto original. A tradução pode ter equivocado em algum ponto, pode ter tropeçado em alguma vírgula, pode ter. Mas será que isso invalida o texto? Isso não invalida o texto. Só que eu estou falando com pessoas que estão no curso de teologia, nível médio, e que vamos ter que pregar a palavra. E um pregador tem que saber desses detalhes. Eu estou lidando com um texto, não é que ele foi modificado, mas ele foi corrigido. E é por isso que você abre a sua Bíblia e está escrito assim, ó: Almeida, revista e corrigida. Almeida, revista e atualizada. Nova versão internacional. Por quê? Porque os tradutores descobriram que o texto ele dá muita dificuldade para ser traduzido, mas muita dificuldade mesmo. E por isso ele tem que passar por várias revisões e correções. Revisão e correção. Revisão e correção. Primeira dica que eu vou dizer para vocês, então, é que na hora que vocês falarem, eu vou pregar 2 ou 3 Bíblias, pelo menos, se for possível. Se não for possível, a sua. Mas se for possível, 2 ou 3 Bíblias com versões diferentes. Versão mesmo. Versão atualizada, versão corrigida e a Bíblia na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional. Porque nessa hora eu vou estar sabendo o seguinte, que você está tomando cuidado com o texto sagrado e você está valorizando a pregação e o ministério que Deus te deu. Pelo menos é isso que eu faço. Se eu percebo que o texto está difícil, como será que vai ser numa outra tradução? Porque numa outra tradução, que não invalida o texto, pode ficar um entendimento melhor para a mensagem que você vai pregar. Entenderam esse primeiro ponto? Pois então, o título que eu estava falando para vocês não é inspirado. Aí eu falei para a igreja o seguinte, olha, aqui o rico e o Lázaro não é uma parábola. Por quê? Os evangelistas, quando eles iam ensinar e eles diziam o seguinte, que era uma parábola, eles colocavam no texto, e Jesus contou uma parábola e propôs-lhes uma outra parábola. E aí Jesus começa a dizer, o reino dos céus é semelhante a... Existem algumas palavras que aparecem na parábola
que naquele texto de o rico e Lázaro não aparece. O que é o texto do rico e Lázaro? É um fato que Jesus viu na eternidade e que contou. Aconteceu aquele fato mesmo. Havia realmente um homem rico e havia realmente um homem que era chamado de Lázaro, e que realmente tinha um cachorrinho lá que lambia suas chagas, e que realmente morreram os dois e cada um foi para o seu lugar. Ali é um episódio da vida real. Como que eu sei disso hoje? Eu sei disso hoje por causa que um dia eu sentei para estudar e pensei o seguinte: isso aqui é uma parábola? O que dizem os estudiosos? Como que eu vou entender isso? E aí você vai para os estudiosos e vai aprender as regras de interpretação. Mas isso aí agora você descobrindo que, já que eu não tenho acesso ao texto grego, já que o texto já está dividido em capítulos, já está dividido em versículos, já tem um título, a Bíblia já vem assim na sua mão, o que você vai fazer agora? Você vai ignorar, preste atenção, você vai ignorar os títulos, você vai ignorar a divisão em capítulos e a divisão em versículos, vai ignorar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma interpretação baseada no texto em português, não no grego. Grego, só para quem vai fazer uma tradução lá, está no curso bacharel. Vou traduzir a Bíblia de novo. Você não, você está no curso médio, você vai pregar para a sua igreja. Você vai fazer uma pregação com base no texto em português e você vai ignorar o título em negrito, vai ignorar o capítulo e o versículo, porque essas divisões aí não fazem parte do texto. Essas divisões são posteriores, entenderam? Nesse caso aqui, eu peguei lá João 1:1. Peguei João 1:1 porque é o endereço que eu tenho. Só que veja só como que está dividido o texto. No princípio era o verbo. Eu preciso saber, em português, regra básica, né? O que é o quê? Porque no português, cada letra tem a sua função, cada sílaba tem a sua função, cada palavra tem a sua função e a sua classificação. Quando eu vou para o no, o que é o no português? Ele é um pronome demonstrativo, no, na. Eu estou demonstrando, eu estou apontando. Então, no, na, naquilo, naquele, daquilo, daquele, são pronomes demonstrativos. Então, no, eu estou apontando. Pronome, vem antes do nome. Estou demonstrando. Demonstrando o quê? Eu estou demonstrando um tempo. É isso que eu estou demonstrando. Porque ainda está indefinido. No pode ser qualquer coisa. Eu preciso do restante aqui, Então, quando, quer dizer, em algum tempo, eu estou demonstrando que em algum tempo alguma coisa vai acontecer. Mas precisa de tudo isso para me pregar uma mensagem? Se você levar a sério o ministério da pregação, sim. Se quiser, pelo menos você entender o texto, mas eu nunca prego, então vai lá, aplique isso aí para você entender. Você tem um pronome, depois do pronome você vai ter aqui o princípio, que é um substantivo simples. É simples porque ele não é composto, não são duas palavras em uma, é uma palavra só. Princípio. Esse princípio aqui, ele está mostrando uma ocasião de tempo de novo, tá vendo aqui, Aí eu preciso ligar esse com esse, no princípio. É fundamental? Sim, por causa que eu já sei que Deus ele tem um começo para as coisas. Deus não começa do meio para o fim, Deus começa do começo para o começo, entendeu? Deus começa no começo, tem um começo. Aí, no princípio, eu sei que é um substantivo simples, não está dividido em dois, e tem um verbo. Todas as vezes que você encontra um verbo, o que acontece com o verbo? Ele coloca a ação em andamento. E aí, essa é a função do verbo. O verbo é para colocar a cena andando. A cena tem que andar, o texto tem que andar, o personagem tem que andar, o acontecimento tem que andar. E aí eu já descobri que esse era aqui está apontando para um verbo que vai para frente ou para trás? O era vai para trás. Porque não é no princípio será. Não é será. No princípio, esse não tem. Era. Olha só a dificuldade que o tradutor teve. Por que o tradutor teve essa dificuldade? Porque se eu coloco um princípio aqui, isso aqui é o princípio, tá vendo? Isso aqui é o princípio, No princípio era o verbo. Ué, mas o princípio não está aqui?
Correto? Aqui é o princípio, ponto zero. Esse é o ponto zero. No princípio era o verbo. O era não é um verbo que aponta para o passado? Ele já está dizendo que o verbo é antes do princípio. Isso está lá na exegese do texto. O que é exegese? Tá? Para vocês saberem aqui, ó. Hermenêutica. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Hermenêutica. Exegese. Exegese. Qual é a diferença entre hermenêutica e exegese? Hermenêutica é a interpretação de um texto com aquilo que você tem na mão, na hora, tá bem? Isso aqui é hermenêutica. Você pega um documento de identidade, aí o que você tem no documento de identidade? O nome da pessoa, data de nascimento, local de nascimento, nome do pai, nome da mãe, aonde foi colocado, tirado o documento, que data que foi. Você vai fazer uma hermenêutica nesse documento. Tem a foto da pessoa, tem a assinatura, tem o órgão expedidor. Hermenêutica. Hermenêutica você faz com esse texto aqui na mão, ó. Só isso. Você não precisa ir fora da Bíblia para fazer hermenêutica. E exegese? Exegese você tem que ir fora. A exegese é um movimento que você faz em buscar as fontes que originaram o texto. E a fonte, você tem que ir muito longe. Antropologia filosófica, antropologia cultural, antropologia teológica, contexto cultural, contexto histórico, contexto político, contexto econômico. Exegese você tem que demorar muito no texto. Eu peguei aqui para vocês, ó, no princípio era o verbo. Nós estamos fazendo hermenêutica ou exegese? Hermenêutica. Nós estamos ficando só nesse texto. Porque se eu for fazer uma exegese, eu vou ter que voltar para fora do texto. Por quê? Eu tenho que entender o que é que ele entendia por verbo. Da onde que ele tirou essa palavra verbo? Veio dos gregos. O Evangelho foi escrito em grego. Quem escreveu foi João. João escreveu isso aqui em Éfeso. Éfeso era a cidade de Heráclito. Heráclito ele era um filósofo. Inclusive eu escrevi um livro, Filosofia de Fronteira, e lá eu falo bastante. Vocês pegam todo aquele livro, só o versículo primeiro. Um livro todo, né, com seus capítulos lá, e só deu para escrever só um versículo. Não deu para passar. Não deu para passar. Porque está fazendo exegese. Diferença entre exegese e hermenêutica. Hermenêutica eu consigo ficar só com a Bíblia. Exegese eu tenho que pular para outras fontes. Aqui eu estou fazendo exegese, estou dizendo, no princípio era o verbo. Um verbo aqui, uma palavra, já colocou você para lá para trás. Para trás. Ó, verbo denota uma ação que aconteceu antes do princípio. Conseguiu entender a lógica? Antes de Deus estabelecer um princípio, já tinha algo acontecendo. Ele era aí artigo definido no português, tá? O verbo é definido masculino, tá? Não é? Masculino. E esse verbo aqui, aí surge o nosso problema, que é o principal. Eu tenho que descobrir quem é o sujeito do texto. Sujeito é aquele cara de quem o texto está falando. É a pessoa que ocupa a cena central. O foco da luz cai nele. É dele que o texto está falando. Vou dar um exemplo para vocês, que eu já falei aqui na aula passada, mas não custa nada relembrar. Fui pregar uma mensagem aí numa das nossas igrejas, né, 1º de maio, e eu preguei Gênesis capítulo 3. E pregando sobre Gênesis capítulo 3, ali aparece Eva, vocês lembram que eu falei isso? Aparece Eva, aparece a serpente, e aparece Adão, e aparece Deus. Você faz toda a leitura do texto e você faz a seguinte pergunta: quem é o sujeito do texto? Aí já não é do versículo só, é do texto inteiro. Sujeito, quem é o cara principal de quem o texto está falando? Quem é a personagem principal? A personagem principal é Eva? É Adão? É a serpente? É Deus. Aí, depois que eu terminei a mensagem, que eu falei, irmãos, muita gente pega esse texto e fica pensando no pecado de Eva e dando ênfase para o pecado. Só que o pecado não é o sujeito. Alguns dão ênfase na serpente que tentou Eva, mas a serpente que tentou Eva não é o sujeito. Outras pessoas dão ênfase em Eva
cedendo ao pecado. Mas Eva não é o sujeito. Adão comendo o fruto junto com Eva. Adão não é o sujeito é Deus, que aparece para poder resgatar o homem. Aí o pastor depois, o dirigente veio conversar comigo. Rapaz, eu nunca tinha lido isso aí, nunca tinha entendido dessa maneira. Como que consegue? Português, irmãos. Você estuda o português e com essa regra de português você vai aplicar isso aí para sempre. Quem é o sujeito do texto? Eu quero saber quem é o sujeito do texto. O texto está falando de quem? Você vai ler o texto lá de Zaqueu está sendo salvo. Aí você tem Jesus na cena. Você tem Zaqueu. Zaqueu ele pega e ele convida um monte de prostitutas e cobradores de impostos e faz um sambão em casa. No final, o Zaqueu pega e fala: se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu restituo isso aí 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu dou aos pobres. Aí eu fiz a pergunta: quem é o sujeito do texto? É Jesus? É Zaqueu? São as meretrizes ou são os cobradores de impostos? No texto é Zaqueu. Mas Jesus não é mais importante do que Zaqueu? Jesus é mais importante, só que nesse texto o sujeito é Zaqueu. Ele fala sobre a conversão de Zaqueu. Como que ele foi, subiu na figueira brava, como que ele foi, esperou Jesus passar. Pronto, você encontrou o sujeito ali. É ele. Agora, Jesus sendo crucificado. Simão Cirineu pega e ajuda Jesus a carregar a cruz. Quem é o sujeito? Aí você tem que descobrir. Será que é o Cirineu? Ou será que é Jesus? Porque a cena é da crucificação. A cena não é a salvação de Simão. Ali a cena é crucificação. Vocês perceberam? Jesus descendo com o jumentinho. Mas o jumentinho estava lá preparado desde a fundação do mundo. Tinha que ser aquele jumentinho, não podia ser outro. Estava escrito sobre ele lá no livro de Zacarias, 400 anos antes. Aí Jesus desce sentado no jumentinho. Quem é o sujeito da cena? O jumentinho é o Cristo. Você vai descobrir isso daí. Mas você vai descobrir isso aí colocando em prática. Então aqui nosso primeiro versículo nos diz o seguinte, a primeira regra de português, tá? Primeira regra é: descubra o sujeito, de quem o texto está falando. Se você tem um sujeito, provavelmente você vai ter um verbo. Por que o verbo? Porque o sujeito está fazendo alguma coisa. Quem é o sujeito? Aqui, o verbo. O verbo era alguma coisa no princípio. Mas que princípio? É um princípio que Deus colocou. A partir de hoje eu tenho certeza que ficou mais fácil para ele. Ficou fácil. Ficou o quê? Ficou pior? É porque assim você começa a ficar um pouco crítico. O pastor estava aqui no culto que o nosso pastor dos Estados Unidos pegava. Ficou falando coisado. A gente falava essa palavra assim: meu Deus do céu, acho que o pastor Rogério está quase brincando. Não, eu estava alegre. Eu estava alegre. Joel Freire, ele, coisado, irmão, coisado, os irmãos entenderam. Na pregação